Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, Pastor Éder William, que está cumprimentando a todos e a todas. Estamos começando mais uma live. Nesta oportunidade, nós estaremos com o meu convidado, Pastor Alexandre Lima. E daqui a pouquinho ele vai estar entrando aí para a gente poder interagir. Já está aqui, ó. Glória a Deus. Estou chamando o senhor aí, Pastor Alexandre. Aceite aí a minha chamada, para a gente já começar a dividir a tela. Missionária Leila também está conosco aqui, conectada no seu Instagram. Mandei agora para o senhor a mensagem para o senhor aceitar. Jefferson Barreto, Deus abençoe, irmão Jefferson. A paz, tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Instituto Etnos também acabou de entrar. Eu estou mandando agora a mensagem para o senhor, pastor Alexandre. Devagarzinho o pessoal vai entrando aí. Graça e paz, pastor. A paz, pastor. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, pastor. É um prazer muito grande poder estar com o senhor, poder rever a sua pessoa, participar dessa live, né? E poder estar com todos vocês que estarão participando, nos assistindo. Acredito que será uma noite prazerosa, que o Espírito Santo possa conduzir as nossas vidas e trazer uma edificação para o povo de Deus. Amém? Amém. Acabou de entrar aí o Éder, Guisa, pastora Patrícia, conhece ela? A mulher mais bonita desse Brasil. Glória a Deus. Também entrou agora Marcenarias. Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Pastor Mário. Mário. Explica esse nome seu aí, porque eu sei como Alexandre. Meu nome é Mário Alexandre, né, Silva de Lima, e como eu trabalhei muito tempo na área comercial, então a gente chama de nome de guerra, vamos assim dizer, né? Então, na área comercial era conhecido como Alexandre Lima, e na família também pelo fato de Mário ser o nome do meu pai. Então, para que não houvesse confusão quando fosse Mário pai, Mário filho, então toda a minha família me conhece por Alexandre e na área comercial também Alexandre. Então acabou ficando como o nome de guerra, vamos assim dizer, Alexandre Lima, né? Então, por isso que... Olha aí, tá entrando o pessoal. Acredito que a maioria da sua Sim. Dinei agora. Dinei, a ovelha da IBM, Maria Lúcia, marcenaria do Diácono Márcio, um dos melhores marceneiros que nós temos aqui. Ótimo. Uma boa parte. Pastor Romantes, meu amigo lá de Campinas, pastor abençoado. Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, saudades de todos os irmãos aí da IBM. Mas, pastor Alexandre, antes da gente começar propriamente dito no tema, fala um pouquinho da igreja onde o senhor serve a Deus como pastor, o endereço, fala um pouquinho da sua trajetória cristã, para que aqueles irmãos que estão entrando agora na live possam conhecê-lo. Então, eu sou pastor líder da Igreja Batista Missionária, que fica na rua Jorge Beretta, Parque Erasmo Assunção, Santo André, número 979.
E a IBM, IBM completa esse ano 8 anos da sua fundação e é uma igreja assim muito amada, assim, uma igreja dinâmica, muito receptiva, uma membresia assim. Deus ele foi muito bondoso para conosco, para comigo, para com a pastora Edna, né, que somos pastores líderes dessa amada igreja, e eu me sinto privilegiado em apacentar esse rebanho que Cristo colocou sob os nossos cuidados, uma igreja assim, principalmente nesse momento de pandemia, que é um momento tão crítico que nós estamos passando, e tem sido um momento onde eu tenho ficado surpreendido com a igreja em todos os sentidos, desde o sentido financeiro, o cuidado dos irmãos de uns para com outros. Eu vejo, às vezes, alguns colegas reclamando da questão financeira, e eu vejo assim, como a igreja ela foi consciente, ela entendeu que mesmo de portas fechadas, a igreja tem suas obrigações, o cuidado de um irmão para com o outro. Olha, tem sido assim, nós temos visto o mover de Deus, o cuidado de Deus para com a igreja dele nesse momento tão turbulento que o mundo está vivendo, né? Então, os dias de culto, dia de quarta-feira, às 7h30, nós temos o culto de quarta. O culto de quarta é um culto onde normalmente nós abrimos espaço para que pastores de outros ministérios, missionários, então é um culto bem dinâmico, recebemos bastante missionários, pessoas de outras instituições, seguimos uma linha batista. Às dia de quarta-feira nós temos pastores da Assembleia de Deus, pastores da Presbiteriana, de uma linha mais tradicional, uma linha pentecostal. Então é um culto bem dinâmico, dia de quarta-feira, às 7h30. Esse culto ele é conduzido por um dos nossos presbíteros, o presbítero Jader, né? E de domingo nós temos 2 cultos, o culto de celebração da família às 10 horas da manhã e às 18 horas. Normalmente os cultos de domingo, normalmente eu como pastor líder compartilho a palavra com a igreja, articulo, e junto com os outros pastores também, pastor Eduardo, pastor do Ministério Infantil, pastor Emerson, pastor de integração, temos o pastor Tiago, Ministério de Ensino, a pastora Edna, que é pastora líder e também pastora do Ministério de Louvor, temos a pastora Kátia, pastora do Ministério de Jovens e Adolescentes, e tem pessoal abençoado que está lá conosco na IBM. É uma igreja, como eu disse, muito dinâmica, amorosa, e se você tiver a oportunidade de um dia participar, congregar, fazer uma visita, me sentirei honrado poder compartilhar essa alegria de Deus para conosco. Pastor, o pessoal está reclamando que está dando eco. Peço que os internautas aí posicionem nos comentários se o eco terminou. Se o pastor puder baixar um pouquinho também o volume aí, para a gente poder usar o som. Alguns irmãos comentaram que está dando eco. Irmã Ivone, a missionária Toninha, está mandando aqui também o Tavares, Nega Gourmet, irmã Luciene, tem vários irmãos entrando aqui. José Tavares é presbítero na IBM, irmã Ivone é diaconisa, uma das nossas melhores diaconisas que nós temos na IBM. Fico contente. Os irmãos Renata Cardoso. Também. Pastor Edson, lá da Nova York 2. Pastor Edson, um grande amigo meu. Somos amigos. Pastor Edson, nós nos conhecemos, ainda não era nem casado com a pastora Edna. Ainda era solteiro.
É um pastor, assim, um homem com muita sabedoria. Karina também, tem várias pessoas entrando aqui. Roga Ruth. Irmãos, parou aí o eco para a gente poder começar aqui o bate-papo? A pastora Edna. Então, pastora Edna, eu estou usando o modo do Instagram como ontem. Usei ontem, igualzinho, usando todo dia, está dando eco. O senhor conseguiu baixar um pouquinho o volume aí, pastora Alexandre? Eu baixei aqui. Tá. Carvalho tá entrando. A Luciane disse que ainda não. Luciene também. Nós estamos aqui. A Luciene foi ovelha sua também, pastora Ed. Oi? A Luciene foi ovelha sua também. Foi ovelha lá na Humaitá. Uma família de uma estima muito grande. Hoje está lá conosco na IBM, é uma família assim, como o senhor acabou de dizer. São pessoas que trabalham na obra de Deus. Ok. Pastor Alexandre, vamos começar então. Só fala para os irmãos que não conhecem o significado da sigla IBM. Alguém que está nos assistindo, ou o senhor falando IBM, explica para eles o significado da sigla IBM. Igreja Batista Missionária. Maravilha. Então tá bom. Pastor Alexandre, em relação a esse momento de pandemia que nós estamos enfrentando aí, em decorrência do novo coronavírus, nós colocamos um tema sobre como que as igrejas evangélicas elas vão se desenvolver em um momento pós-pandemia. Esse momento pós-pandemia é um momento em que todo o isolamento social decretado pelo governo do Estado e também pelas prefeituras municipais terminar. Então, assim, nós já estamos tendo um certo relaxamento na questão do isolamento social. E antes da gente falar do pós-pandemia, fala um pouquinho para mim, na sua visão de pastor, o que o senhor nos diz sobre essa questão como isso tem afetado a igreja nesse momento de isolamento social. Mais para frente, a gente vai conversar sobre o momento pós-pandemia. Quais são as suas observações sobre esse momento de isolamento social, as mortes, por exemplo, hoje foi divulgado mais de 34 mil mortes no Brasil. Na escala, o Brasil está em terceiro lugar somente atrás do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, nesse momento atual de pandemia, como é que o senhor vê a igreja nesse momento? É um momento crítico, é um momento assim desolador que todos nós estamos passando. O vírus está fazendo a sua história, né? Então, o Covid-19 é algo que está sendo estudado no mundo inteiro nesse momento. Então, assim, nós temos poucas informações, ou melhor, temos muitas informações, né, mas poucas informações que são consolidadas, vamos assim dizer. Essa semana mesmo eu estive conversando com uma médica e as palavras da médica, daquela profissional da área da saúde foi: pastor, a resposta que o mundo quer, a medicina hoje não tem, né? Então, essa falta de resposta deixa a sociedade bastante instável, preocupada, tensa. As palavras de um outro profissional da área da saúde, um outro médico, a qual eu estive conversando com ele,
e isso tem aproximadamente uns 30 dias, e esse médico pegou e falou para mim: pastor, hoje eu atendo mais pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, do que pessoas com o Covid-19, né? Então a gente vê assim que é um momento muito tenso, as pessoas estão muito preocupadas, estão com muito medo, e a igreja, ela é um hospital espiritual, né? A igreja, ela irá exercer, já está exercendo um papel muito importante nesse momento de pandemia, né? A igreja, ela é sinônimo de sobriedade, equilíbrio, domínio próprio, né? Enquanto o mundo, eu me refiro a essa sociedade, vamos assim dizer, que ainda não conheceram a Cristo, está totalmente sem esperanças, a igreja do Senhor, ela tem esperança, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E agora é um momento, mais do que nunca, de a igreja colocar em prática o que nós pregamos. O que nós pregamos, o que nós acreditamos, né? E vi com bons olhos a iniciativa do governo, tanto federal como a prefeitura aqui de Santo André. O governo federal decretou as igrejas, né, como parte essencial para a sociedade. Aqui em Santo André, onde nós estamos, a prefeitura, o nosso prefeito, ele normatizou o decreto que o governo federal fez, permitindo a reabertura das igrejas, e esse será o 4º domingo que a IBM foi aberta, e aos meus olhos eu vejo que essa iniciativa do governo federal, da prefeitura de Santo André, essa iniciativa de normatizar o retorno dos cultos com restrições, precauções, resguardando a vida dos irmãos, e isso foi muito bom, porque, como eu disse, a igreja, ela é um hospital espiritual, né? Ela leva uma palavra de esperança, que é Cristo, né? Leva essa palavra de esperança que é Cristo. Eu vejo que foi importante essa decisão, vejo que o isolamento social foi importante, é importante as precauções, mas nós estamos diante de um vírus que ainda não foi descoberta uma vacina contra este vírus. Então eu vejo que nós teremos que aprender a conviver com o vírus. A vida continua, nós precisaremos conviver com o vírus, ter precauções, cuidados, né? Mas continuar seguindo, né? Seguindo e sendo um referencial para este mundo. Enquanto o mundo está de ponta cabeça e as pessoas desesperadas, a igreja ela leva uma mensagem de esperança. A igreja leva essa mensagem de que Cristo está no controle de todas as coisas. Não sei se eu respondi. Fugi da... Professor Alexandre, antes que o prefeito de Santo André na essenciais, como que o senhor estava procedendo com atividades aí na IBM? Era cultos online? Como é que estava trabalhando? Isso, antes da normatização pelo prefeito, nós vínhamos trabalhando somente com culto online. A medida pelo governo federal era de até 10 pessoas, então era praticamente metade do Ministério de Comunicação, eu, pastor, articulando a palavra, e 2 músicos, um músico e um ministro de louvor. Ficávamos dentro
desse número, não passávamos de 10 pessoas, né? E então foi praticamente aí 12 meses, acho que 12 meses praticamente só o culto online. Então, atualmente, o pastor está dizendo aí para completar 4 domingos com o retorno dos cultos. Isso. Com o retorno dos cultos presenciais. Esses cultos presenciais, eles têm as suas restrições, pessoas, obrigatórios de máscara, como é que está o procedimento? Isso, nós mantemos nós estamos tendo culto online, os cultos presenciais, mas nós também mantemos os cultos online, para poder atender as pessoas que são do grupo de risco e até mesmo os irmãos que não são do grupo de risco, mas ainda se sentem desconfortável, com certo receio de participar do culto presencial. Então, assim, a IBM recebeu isso de uma forma muito madura, a igreja. A igreja, ela respeitou aqueles que ainda não se sentem tão à vontade, né? Como aqueles que acreditam que já é o momento, que devem participar do culto presencial sem, não vou dizer sem preocupação, eu acho que como o vírus está fazendo a sua história, então é difícil até dizer como pega ou como não pega, coisa desse tipo, né? Mas assim, nós mantemos os presenciais, nós estamos cumprindo todas as medidas que foram impostas pela prefeitura, então a diaconia fica na porta da igreja com álcool em gel, os irmãos fazem toda aquela parte da higienização das mãos com álcool, medida de distanciamento de 1,5 metro por família. Então, todas essas medidas que foram colocadas pela prefeitura, limpeza dos banheiros, higienização, esse distanciamento, não pode haver cumprimento, ou melhor, pode se cumprimentar, mas não com toque. Então, todas essas medidas que foram impostas, medidas essas que eu considero que são importantes, são medidas de precauções, né? Todas essas medidas que foram impostas pela prefeitura, a igreja está cumprindo. E o senhor comentou que durante o período dos cultos online, sem a volta oficial, o IBM sumiu para dar o suporte, toda a questão estrutural para o mundo da obra, afinal de contas, vocês têm grandes responsabilidades na ação eclesiástica dessa obra. Como é que foi gerenciar isso nesse momento caos? A provisão de Deus esteve com vocês? Sim, foi um momento assim, eu vi assim o cuidado de Deus, eu vi o Espírito Santo nos conduzindo em todas as coisas. É algo novo, jamais imaginei que a humanidade, que nós passaríamos por uma situação semelhante a essa. Então, quando foi decidido fechar o prédio, fechar a igreja, foi aquela correria. Acionei o Ministério de Comunicação. O Ministério de Comunicação na igreja, que era um ministério, vamos dizer assim, secundário, no sentido assim, ele passou a ser um dos ministérios primários do dia para a noite. Então, tivemos que fazer uma reunião muito rápida com o Ministério de Comunicação e foi questão assim de na sexta-feira eu conversar com eles e no domingo a igreja fechada e a gente dá início somente aos cultos online, né? Mas a gente viu o operar de Deus. A gente viu assim que verdadeiramente Deus cuida do seu povo no deserto, né? Me fez lembrar muito enquanto o Egito estava em um caos, né? O povo de Deus, os israelitas,
estava sendo guardado, guiado por Deus, vivenciando sinais assim maravilhosos, poderosos. Então, eu vi assim de perto esse cuidado de Deus. Como eu disse no início da live, em todos os aspectos. Eu pensei que nós teríamos dificuldade no que os irmãos, a IBM, o nosso prédio é alugado, então de imediato eu pensei a igreja com o prédio fechado, a igreja tem as suas obrigações, mas o Espírito Santo de Deus, ele trouxe uma paz tão grande no meu coração quando tudo isso começou, e eu logo fui tomado pelo Espírito Santo de uma paz assim sem igual. E a minha preocupação mesmo passou a ser com como se daria esse apacentamento à distância. Porque é muito importante essa conexão entre nós como igreja, se reunir como igreja, esse calor humano, né? Então, isso trouxe essa preocupação pastoral de como eu ia conseguir apacentar o rebanho de Cristo à distância. E foi nesse momento que o Ministério de Comunicação ele se solidificou, cresceu mais, a igreja fez investimento tanto financeiro na compra de novos equipamentos, como também investimento no que nós chamamos de capital humano. Então, fiz toda uma reestrutura no Ministério de Comunicação e, graças a Deus, eu vejo tem conseguido levar a palavra de Deus até esses irmãos que não podem estar nos cultos presenciais, têm conseguido assistir um culto com uma transmissão de qualidade. Ainda não está 100% como nós gostaríamos, né? Mas nós deixamos de ser amador e estamos caminhando para algo mais profissional. Eu posso dizer dessa forma. Está entrando aí o pastor Elias Croce, irmão Ardo, vários irmãos aqui entrando. Denise, Renata, Nóbrega, Caco Silva, Maisante. Tem bastante gente entrando. Agradecer a todos. Vocês podem clicar no aviãozinho e mandar um direct para seus amigos e dá-los para lá. Pastor Alexandre, me chamou a atenção esse Ministério de Comunicação. Explica um pouquinho para a gente quantas pessoas trabalham nisso? Como é que ela tem atuado nesse momento de pandemia, porque em decorrência do isolamento social, o recurso tecnológico aí tem sido usado aí, né? As igrejas que estão empenhadas em dar assessoria ao rebanho, à Irmandade. Fala um pouquinho para a gente como que funciona dentro do programa da igreja esse Ministério de Comunicação e pelo que está dizendo aí, tem sido de grande valia nesse momento, né, pastora Alexandre? Sim. Então, esse ministério ele já existia, o Ministério de Comunicação já deve ter, acho, uns 3 anos mais ou menos, que esse ministério já operava na igreja, né? E quando surgiu essa questão assim da pandemia, essa questão do fechamento da igreja, então assim foi numa época onde esse ministério já estava praticamente consolidado. A questão é que nós víamos esse ministério como um ministério secundário, né? Nós chamamos de ministério base, né? Que são aqueles ministérios de família, ministério de jovens, ministério infantil, né? E os demais ministérios a gente coloca como ministério secundário, mas não no sentido secundário de dizer, olha, está em último plano, não. Mas que não são ministérios
até então não eram ministérios assim, onde havia um mesmo investimento como nos outros ministérios. A partir da pandemia, esse ministério ele acabou se tornando um dos ministérios mais essenciais da igreja, que praticamente o ministério de diaconia, a diaconia trabalha no serviço do culto, então praticamente sem o culto presencial, a diaconia fica, vamos colocar assim, um ministério que reduz a sua capacidade de produção. Ministério de jovens também praticamente reduz bastante a sua, quer dizer, reduz quase que total suas atividades. Então, o Ministério de Comunicação ele acabou ganhando, se tornando um dos ministérios mais essenciais da igreja nesse momento. Esse ministério ele é liderado pelo presbítero Kleber Guisa, inclusive acredito que ele está fazendo parte aí, deve estar assistindo, né? Sim, sim. E nós temos uma equipe um pessoal valente, assim, pessoal assim, como eu disse, o vírus está fazendo a sua história, então não se sabe por certo como pega, tudo que tem sido falado na mídia há muito desencontro de informação, né? Então, a grande verdade, o que eu ouvi de médicos, profissionais da área da saúde nós trabalhamos com probabilidade, pastor, mas ainda não podemos dizer, olha, isso é verdade absoluta, vamos assim dizer. E eu me vi assim com uma equipe muito assim corajosos, né? Porque nós pastores assim nós temos uma tranquilidade no sentido assim, a nossa vida é para Cristo, né? Não vou dizer nós pastores, eu vou dizer assim, nós cristãos, né? Mas nós que estamos ali cuidando do rebanho de Cristo, nós já temos essa verdade muito consolidada na nossa mente, de que o morrer assim, o morrer para nós é ganho, não que eu gostaria, vamos dizer assim, que eu queira morrer nesse momento, não é bem isso, mas nós colocamos Cristo acima de todas as coisas, nós não medimos esforços para cuidar do rebanho de Cristo. Então, em nenhum momento eu me preocupei com o Covid. A minha preocupação era como eu ia apacentar o rebanho de Cristo. Então, assim, em nenhum momento, sinceramente, assim, eu não tive essa preocupação com a minha pessoa. Se eu ia pegar Covid, se eu não ia pegar. A minha preocupação era como cuidar do rebanho, né? Mas a grande maioria fica com aquele medo, ainda mais que a mídia jogando um monte de informação, e eu falei, Deus, sozinho eu não vou conseguir. A minha formação secular é administração de empresa, não tem nada a ver com TI. E eu falei, será que eles vão querer arriscar a vida deles por amor à obra de Cristo? E eu fiquei impressionado, assim, porque a equipe de comunicação faz parte dessa equipe tanto pessoas que são novas, como pessoas que já estão na casa dos 50, né? E em nenhum momento eles hesitaram. Desde o início, assim, nós temos uma pessoa do Ministério de Comunicação que é do grupo de risco, que é a nossa irmã Anaeli. A Anaeli, ela é formada em web design, ela faz toda a parte, inclusive foi ela que fez para o senhor a comunicação visual, isso, o banner da live foi a Anaeli que fez. Então, a Anaeli está em casa, nós temos cuidado dela em casa, e ela da casa dela, ela faz toda essa parte visual, né? E os demais cuidando dessa parte de transmissão, né? E está sendo muito bom, a gente se uniu mais, eu acho que nós pastores, a equipe de comunicação, acabei interagindo mais com eles, vendo o dia a dia, a necessidade de investimento. O senhor, como pastor, sabe que a tesouraria, assim, quando fala de gasto, assim, gasto com instrumento, com
Com essa parte de informática, a tesouraria não vê com muito, geralmente não gosto muito de, né, investir nessa parte, né? E aí eu pude ver, assim, eles aproveitaram também o momento, né? Então, ó, pastor, precisa de investimento disso, daquilo, câmera, tal, né? E foi um momento assim que o Ministério de Comunicação mais gastou. Eles conseguiram resolver praticamente todas as pendências do passado, né? E mais está sendo muito gratificante. Assim, eu fiquei muito contente com a postura deles. Assim, eles assumiram o ministério, o Elton, o Alex, o Alexandre, e são uma meninada, assim, um pessoal assim que tem trabalhado com muita garra lá. Pastor Pastor Alexandre, Alexandre, daqui para daqui frente, para frente, como deve como ser deve ser o o pastor nesse nesse momento de transição no no momento desse desse relaxamento isolamento social que vai paulatinamente, paulatinamente, até que o isolamento o isolamento social, o momento de o momento de pandemia pandemia chega ao seu fim e nós e nós voltemos à normalidade, se se houver normalidade dentro desse dentro desse contexto social. Assim, Assim, na opinião do na opinião do senhor, como deve ser esse esse momento de transição, como pastor, mediante todo esse todo momento esse momento difícil, porque porque hoje nós tivemos o falecimento da que é de Santo Antônio. Eu Eu particularmente várias pessoas serão amigos aí de São Paulo, em em decorrência do coronavírus. E eu não quero espiritualizar coisas, mas eu quero conversar de forma bem racional. Assim, como é que o líder evangélico, o pastor evangélico, vai daqui para frente? Qual o posicionamento do líder do rebanho nesse momento agora de transição? Hoje o prefeito Covas, de São Paulo, ele já está fazendo aí algumas concessões, algumas aberturas para alguns segmentos de atividades profissionais. Mas a igreja está dentro disso, né, pastor? Estamos dentro desse contexto. Então, dentro desse contexto social, na sua observação, como líder do rebanho, pastor e anjo da igreja, como é que tem que ser o posicionamento do líder evangélico nesse momento? É um desafio para todos nós, né? E para nós pastores, a igreja não está dentro de uma bolha, onde há uma superproteção de tal forma que ela não seja atingida. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então é um desafio para nós redobrado, porque nós cuidamos de pessoas. Então eu vejo que esse retorno ele precisa acontecer, mas de uma forma gradativa e de uma forma bastante responsiva, porque não adianta espiritualizarmos. O vírus é fato. Eu tive, segunda-feira, foi enterrada minha tia no Rio de Janeiro de Covid-19. Quarta-feira ontem, foi o sepultamento da Irmã Maria. A Irmã Maria, eu acredito que era a anciã mais antiga da IBM. A Irmã Maria tinha 88 anos. Tenho quase certeza que os nossos anciãos que nós temos na IBM não deva passar dos 88 anos. Foi de Covid, estive no sepultamento dela. Então, assim, é fato, o vírus tem feito muitos estragos no mundo inteiro, e a igreja está no mundo, então a igreja
ela não está isenta de passar por essas situações. Eu tive experiências muito próximas aqui na minha casa mesmo. A minha mãe, ela foi diagnosticada no início da pandemia. Assim que iniciou a pandemia, minha mãe ficou doente, até então não sabia. Levamos ela no hospital, ela internou, colheram o swab dela, deu negativo, mas nós achávamos estranho porque ela tinha todos os sintomas, mas o primeiro swab deu negativo. E depois de algumas semanas, ela piorando, ao invés de melhorar, foi internada novamente. Nessa segunda internação foi diagnosticado aí no segundo swab que veio dar o diagnóstico de Covid. A pastora Edna e a minha filha Giovana também pegaram, foram diagnosticadas. A pastora, certeza, a tomo dela saiu como Covid. A da minha filha suspeita, a médica suspeita, que também a médica acredita, não chegou a colher o swab da Giovana. Então, assim, é fato, o vírus está fazendo estrago na sociedade. Não se sabe por certo. Eu vou citar, por exemplo, o caso da Dona Maria. A Dona Maria respeitou a quarentena, não saiu de casa. Meu cunhado ficou mais de 2 meses sem visitar praticamente a mãe, por conta do Covid. Ele é da área da saúde. E mesmo assim, a Dona Maria foi diagnosticada com Covid. Nós, por exemplo, aqui em casa respeitamos a quarentena e eu tinha 3 passeios, vamos assim dizer. Era supermercado, eu fazia uma caminhada na Avenida das Nações. Se eu encontrava alguém, cumprimentava de longe, a quase 2 metros de distância, e participava dos cultos online. Nos cultos online havia um distanciamento entre eu e a equipe, não nos cumprimentava com toque, mãos, abraços. Então seguimos a quarentena. A pastora Edna foi diagnosticada e eu não peguei, sendo que nós dormimos juntos. O Davi, meu filho, também não pegou e brinca o dia inteiro com a Giovana, e a Giovana pegou. Então, assim, há muito desencontro de informações. O vírus está escrevendo a sua história. E o que nós sabemos é o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Então, assim, eu vejo que mais do que nunca, o que o mundo falta, a igreja tem de sobra, que é sobriedade, equilíbrio. Então, assim, eu vejo a importância de mantermos o equilíbrio em um mundo que está totalmente desequilibrado. É importante as medidas de precauções, é importante seguir essas medidas à risca, mas, como eu disse, enquanto não se encontra a vacina contra o vírus, a vida continua. Então, assim, não tem como o mundo inteiro, a gente ficar parado o mundo inteiro até encontrar a vacina. Então, a nossa recomendação tem sido para que os irmãos que fazem parte do grupo de risco, esses irmãos permaneçam em casa, e esses irmãos que não fazem parte do grupo de risco, em algum momento, eles precisarão retornar para suas atividades. Eu não me refiro somente à questão de se reunir como igreja, mas no sentido de emprego mesmo, de trabalhar. Então, algumas situações não tem jeito, aniversário, situações como essa, esse ano eu acredito que vai ficar bastante complexo. Situações como essa devem ser evitadas, mas situações essenciais não tem o que ser feito. Hoje, por exemplo, um dos desafios que nós estamos fazendo como igreja, a partir desse mês,
nós entramos com o Ministério de Terceira Idade na igreja. Até então nós tínhamos Ministério de Jovens, de Adolescente, Infantil, Casais, que são ministérios tradicionais na igreja, e a partir desse mês nós entramos com o Ministério de Terceira Idade. E esse Ministério de Terceira Idade é justamente para a gente conseguir apacentar essas pessoas que estão nesse grupo de risco. Porque enquanto não houver vacina, nós não sabemos qual tratativa, como vai ser a vida dessas pessoas. Então, para nós, pastores, está até sendo um desafio de como o Ministério de Terceira Idade vai funcionar à distância. Então, eu estou participando de algumas reuniões com a diaconia, no caso o pastor Leonardo, ele é o pastor da diaconia, e o Ministério de Terceira Idade é o ministério que está linkado à diaconia. E eu tenho feito reuniões com ele, com o diácono Valdir, com a irmã Irani, que são pessoas que são desse ministério, como nós vamos apacentar à distância as pessoas desse grupo. Então eu vejo que para nós, assim, é um desafio grande, porque eu vejo o Covid como um tsunami. Depois que passa o tsunami, é onde nós conseguimos enxergar, visualizar todo o estrago que ele fez. Então, eu vejo uma sociedade... O próprio médico já me disse isso há um mês atrás, que ele atende mais pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, do que propriamente com o Covid. Então, a gente vamos se deparar com muitos problemas emocionais. Pessoas depressivas, síndrome do pânico, pessoas que já tenham tomado conhecimento de pessoas que desde que começou o Covid não saem da cama. Então, assim, discussões entre casais, então, assim, foram mais de 60 dias confinados dentro de casa. Eu digo, aqui como pastor, tem dia que eu volto pegar a tampa e jogar na cabeça das crianças. Pastor Alexandre, eu vou transmitir aqui uma saudação do pastor Ferreira, que está transmitindo também para nós um abraço fraterno. Deus abençoe. Pastor Alexandre, vamos pensar no seguinte cenário. Terminou a pandemia. Estou falando em tese. Estamos aqui falando em tese. Terminou a pandemia. Aquela curva do achatamento, tanto é dito, já aconteceu, já entramos com a curva de equilíbrio. O número de mortes diminuiu significativamente. A vacina já foi descoberta. As pessoas já estão recebendo as doses. Então vamos pensar um pouco no futuro. Na sua visão pastoral e perspectiva de líder eclesiástico, o senhor acredita o tsunami, tsunami da pandemia? A igreja evangélica no Brasil, ela vai ficar mais ativada, mais despertada espiritualmente? Ou haverá um efeito contrário, haverá um esfriamento em decorrência desse período de pandemia que pouco passado, mas afetou negativamente a maioria dos evangélicos. Como é que você consegue ter uma leitura desse cenário que a gente chama de pós-pandemia? Eu acredito que nós teremos esses dois contextos. Eu acredito que tende de imediato a aumentar o número de desigrejados, porque algumas pessoas elas vão se acomodar com os cultos online. Sim. A gente vê assim que já tem alguns anos que Satanás ele vem trabalhando
uma falsa filosofia na cabeça das pessoas, Satanás trabalha com meias verdades. Ele vem trabalhando com uma falsa filosofia de que não precisamos nos reunir mais como igreja porque somos igreja. Né? Por que eu digo meia verdade? Verdadeiramente nós somos igreja. Igreja não é a estrutura de tijolo, de bloco que nós vemos. Ali é o templo. Igreja somos nós. Mas quando quando Deus idealizou a sua igreja, ele não pensou em uma carreira solo. Quando Deus idealizou a igreja, ele pensou em comunidade, ele pensou em pessoas que se interagem, que se comunicam entre si. Então, por isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, descreve a igreja como um corpo. Então, assim, por isso somos vistos como casa espiritual. Então, se você vê um tijolo separado, ele é um tijolo. Agora, se esse tijolo tiver anexado em outro tijolo, em toda uma estrutura de casa, quando você enxerga, você não vai falar, estou vendo um tijolo. Você vai falar, estou avistando uma casa. Então, Satanás ele tem trabalhado essa mentira e, infelizmente, muitas pessoas têm acreditado nessa mentira. Eu sou igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso ir ao templo, eu não preciso me reunir com as outras pessoas. Então, eu acredito que de imediato haverá um esvaziamento em termos de números em todas as instituições. Porque essas pessoas vão pensar, para que ir até a igreja? Eu posso assistir o culto online aqui, eu posso assistir o culto online, eu posso dizimar da minha casa, cumprir, entre aspas, vamos dizer, minhas obrigações. Então eu acredito que de imediato haverá um esvaziamento em termos de números, mas ao mesmo tempo eu acredito em um avivamento, em um mover do Espírito Santo de Deus na igreja verdadeira, vamos assim dizer. O remanescente fiel. Eu acredito que haverá até porque eu faço parte da linha de estudiosos da palavra de Deus que acredita em um avivamento aqui na terra antes da volta de Cristo. Então eu acredito que antes da segunda volta de Cristo haverá um avivamento, uma explosão, uma outra onda de evangelização no mundo inteiro. Então eu acredito, vou nessa linha de estudo, vamos assim dizer. Então eu acredito que nós teremos esses dois cenários. Teremos o cenário do desengrejado, que de imediato vai lá em cima, mas nós teremos bastante pessoas avivadas, e o crente avivado, ele contagia. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que haverá esse esvaziamento, eu acredito que em pouco tempo haverá um número de conversões muito grande. Ainda mais porque o mundo já não tem esperança. Agora, então, com a pandemia, o mundo vai ficar mais sem esperança ainda. E a igreja, ela tem tudo que a humanidade precisa. Ela tem Cristo. E Cristo é tudo. Então, a humanidade vai sofrer com problemas psíquicos da alma, da mente, do corpo, problemas financeiros. E Cristo é aquele que é a resposta para tudo. Quem precisa de pão, ele é pão. Quem precisa de água, ele é água. Então, assim, eu acredito nesses dois cenários. Pastor Alessandro, eu quero agradecer a sua presença. Passou muito rápido. Foi. Fomos ricamente edificados através das suas comunicações que foram bem ponderadas, bem colocadas. Tenho certeza que os nossos foram edificados. Missionária Leila faz uma menção sobre parabenizar a IBM em criar esse ministério para idosos com uma relevância. Os irmãos da terceira idade, eles precisam receber esse cuidado especial.
Então, parabéns a IBM. Quero transmitir a no coração de toda a Irmandade da IBM, na pessoa de seu líder, meu amigo, pastor Alexandre, pastora Edna, seus filhos, casal, a família, serviço de Deus. Nós já o conhecemos há quase 30 anos. Eu acho que é quase isso, né? Porque quase 30 anos que a gente conhece. Era solteiro, ainda nem namorava com a Edna. O senhor nem namorava ainda. A Edna e agora pastora Edna. Mas o Instagram está me avisando que tá no fim. O senhor tem 2 minutos para fazer as considerações finais, porque deu horário, o Instagram não pode mais. Não sou eu não. É o Instagram. Pastor, foi muito bom participar dessa live com o Senhor, até porque o Senhor é uma pessoa muito especial na nossa vida. O Senhor, quando o Senhor começou a dar aula para mim, eu acho que era 17 anos. Foi meu primeiro professor, meu primeiro mestre acadêmico. Então, para mim é uma gratificação muito grande participar de uma live com o Senhor, com a pastora Leila, que é um casal muito amado, a sua família inteira é amada por nós aqui, pela pastora Edna, pelos nossos filhos. E foi muito bom poder ver muitos irmãos participando, não só da IBM, mas de outras instituições também. Nós somos uma grande família, né? Em Cristo Jesus. Eu acho isso tremendo. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito em todos os aspectos, e até nesse aspecto de que somos diferentes, nascido de pais diferentes, mas somos irmãos, aprendemos a nos amar, a nos respeitar apesar das diferenças, e isso é o plano de Deus, plano perfeito. Então, assim, obrigado a todos vocês que participaram, espero ter sido instrumento de bênção na vida de vocês, e espero que essa noite tenha agregado na vida de vocês, e creio que juntos nós vamos sair dessa pandemia mais fortalecido, como igreja, como pessoas, em todos os aspectos. Eu acredito dessa forma. O nosso mestre, pastor Elias Croto, ele diz, abre aspas, igreja pura, santa e aguerrida de Cristo despontará. O mundo precisa ver novamente a igreja de Cristo, tal como ocorrera na igreja primitiva. Vários irmãos aqui. Pastora Edna, saudades, a Leila mandando um abração para vocês, pastor Alexandre, um beijo nos filhos, um beijo em todos os irmãos, o apóstolo santo, o apóstolo diz, né? Recebam aí o apóstolo santo. O nosso abraço fraterno. Eu vou deixar o vídeo salvo aqui no Instagram. E peço perdão para vocês desse eco que está acontecendo. Depois vou ter que verificar o porquê desse eco. Estou fazendo as lives, tem um eco. E hoje está esse eco desagradável. Perdoe esse probleminha técnico. Fique na paz do Senhor Jesus. Bom descanso a todos. E futuramente vamos fazer mais lives. Ok? Paz do Senhor. Deus abençoe. Um abraço, pessoal.